Olá, boa noite. Vamos começar mais um estudo bíblico de quarta-feira. Vamos abrir o livro de Ruth. Nós estamos fazendo um pequeno estudo do livro de Ruth. Começamos semana passada e continuaremos nessa semana com o capítulo 3 e 4. Vamos orar. Senhor amado, nós agradecemos a Ti pela Tua bondade, Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor traga cura para aqueles que estão doentes, que o Senhor traga a Tua bênção, trazendo a cura para essa doença do coronavírus. Que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que têm passado por dificuldades financeiras. Que o Senhor ajude aqueles que têm negócios também a ficar bem e não ter que fechar as portas definitivamente nesse tempo difícil. Que o Senhor nos ajude a voltar a abrir as portas, Senhor amado. Que o Senhor abençoe a cada um, falando nos nossos corações nesse momento, levando-nos a fidelidade ao Senhor e também a confiança no Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, nós começamos a ver o livro de Ruth semana passada. Nós vimos que esse é um livro que se encaixa bem na nossa situação atual, porque Ruth e sua sogra Noemi passavam por momentos de crise. E nós temos passado por momentos de crise. Há muitas pessoas que têm receio de ir à falência ou de perder tudo que tem, passar fome, né? E há problemas também de relacionamento que sempre aconteceram na nossa vida. E o livro de Ruth sempre vai trazer uma palavra para nós em momentos de crise, porque Ruth e Noemi passaram por momentos de crise também. Nós vimos na semana passada que Noemi e seu marido Elimelec, junto com seus filhos Malom e Quilion, eles moravam em Belém de Judá e Deus havia julgado ali Belém, impedindo que houvesse comida ali. Houve uma fome naquela região. Então, o que eles fizeram? Venderam tudo que tinham, venderam as terras, as propriedades, juntaram as malas e foram para outro país, o país de Moabe, nação de Moabe. E lá viveram lá durante muito tempo. Malom e Quilion, os filhos de Noemi, se casaram com mulheres moabitas, né, Ruth e Orfa. Só que todos os homens da casa morreram. Só houve as mulheres, não havia filhos nem filhas para Ruth e Orfa. E então, sem ter nada, Noemi decidiu voltar para Belém, porque soube que Deus voltou a dar comida em Belém. Então o que aconteceu? As três iam voltando para Belém, e Noemi insistiu que elas voltassem para casa, suas noras voltassem para os seus pais, mas Orfa, embora tenha ido e voltado, Ruth não quis fazer isso. Ruth quis seguir com Noemi e disse o seguinte: olha, onde você estiver, ali eu estarei, o seu povo será meu povo, o seu Deus será o meu Deus, e onde você estiver eu estarei até a morte, mesmo que eu tenha que ser sepultada no seu país. E elas voltaram então para lá, e a gente viu na semana passada que elas precisavam colher no campo de outra pessoa. Por quê? Porque era isso que os mendigos faziam na época, né? A situação delas era de crise, elas não tinham um lugar para morar direito, não tinham dinheiro, não tinham uma profissão, né? Mulheres não trabalhavam da mesma forma que trabalham hoje em dia, né, com uma profissão, uma carreira. Então o que acontece? Ruth teve que começar a ir no campo de algumas pessoas e colher. E o primeiro campo que ela foi era o campo de Boaz. Boaz era um irmão de Elimelec, então um cunhado de Noemi, né, e era da família deles. E por isso Deus usou Boaz para abençoar Ruth e Noemi, e elas ficaram colhendo ali no campo dele, sendo Ruth protegida por ele e abençoada por ele durante 2 meses. Né? É o tempo da colheita, primeiro da cevada, depois do trigo. E o que acontece então é que depois desse tempo começa a nossa história de hoje. E o que nós vemos hoje é que Ruth e Noemi estavam a ponto de ficar sem ter o que colher, porque a colheita tinha acabado. Então Noemi chega para Ruth e diz o seguinte: olha, por acaso eu não vou buscar para você um lar, para que você seja feliz? Ruth tinha sido tão boa para sua sogra, né? Passou por dificuldades, poderia ter voltado para casa dos seus pais, e ter ali uma boa vida, se casar de novo, mas ela decidiu cuidar da sua sogra, foi fiel à sua sogra. E então Noemi quer fazer algo por Ruth. E diz o seguinte: olha, por acaso Boaz, que o dono da fazenda onde você foi colher, ele não é um dos nossos parentes? Então, hoje mesmo, ele vai limpar a sua eira, né, o seu lugar de guardar a cevada, ele vai ali festejar e celebrar. Então você vai, Ruth, se banhar, vai se perfumar, vai se colocar a sua melhor roupa e você vai se encontrar com ele
essa noite. Você vai esperar a hora que ele for dormir, porque provavelmente ele vai dormir no celeiro, é esse o hábito dele, e estará sozinho ali. Então você vai para ficar ali com ele. E aí foi isso que Ruth decidiu fazer. Agora perceba o seguinte, Deus havia providenciado um jeito de Ruth e Noemi ficarem bem, mesmo numa situação de crise. Deus faz isso com a gente. E esse alguém foi esse meio que Deus usou foi Boaz. Agora haveria uma maneira definitiva. Porque uma porta se fechou, né? A porta da colheita se fechou, de buscar comida na colheita se fechou, mas outra porta definitiva se abriu, e esse era o casamento com Boaz, para garantir que o futuro delas estaria bem para sempre. E o que aconteceu foi o seguinte, de que eles então, elas decidiram fazer isso, e decidiram que Ruth então se casaria com Boaz. Então ela vai lá e decide fazer isso, né, aproveitando aquela oportunidade que Deus deu para ela, e vai encontrar-se com Boaz naquela noite. Boaz então comeu, festejou, né, estava ali um tanto alegre, né, e foi se deitar ali dentro do celeiro sozinho, e Ruth então vai de mansinho, descobre os pés de Boaz e se deita ali com ele. Ela não se deita abraçada com ele, mas se deita aos pés dele. E está ali junto dele. Durante a noite, né, meia-noite, a noite vai esfriando e Boaz de repente acorda, assustado que tem alguém deitado ali aos pés dele. E aí ele fala, mas quem é você que está aí? E aí Ruth responde o seguinte, capítulo 3, versículo 9. Sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. O que Ruth fala é o seguinte, olha, você é o resgatador, você é aquele que, como sendo irmão de Elimeleque, tem a obrigação de cuidar da sua sogra, cuidar também para que Elimeleque tenha as suas terras de volta, sua sogra, no caso, tenha que Noemi tenha as terras de volta, e que ela tenha um filho que será descendente não de Boaz, mas de Elimeleque. Então a lei era a seguinte, de que quando você tivesse uma pessoa que morreu sem ter filhos, o seu irmão deveria tomar a esposa do falecido, ter filhos com ela, mas os filhos não seriam dele, seriam do falecido. Então, esse era um jeito de garantir que o nome daquela família continuaria. A pior coisa que existia para uma pessoa era morrer sem ter filhos, porque isso significava que a sua herança iria para uma outra família e que ele não teria o seu nome mais continuando a existir, seria como se ele nunca tivesse existido na face da terra. Então, a pior coisa que existia é isso, e havia uma lei para se proteger disso, uma lei que Deus havia dado para eles. E Noemi descalçou os pés de Boaz, por quê? Não apenas para que ele acordasse com frio, né, mas porque havia uma lei em Israel que dizia o seguinte, Deuteronômio 25, versículo 5. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá à sua porta e aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar ao seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé. Ele cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não quer edificar casa ao seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Então, ao descobrir os pés de Boaz, Ruth está falando o seguinte: ó, você tem que cumprir sua obrigação, porque senão você vai ser humilhado, você vai passar vergonha, porque você não quer cumprir o seu dever para com o seu irmão. E ela manda então, estende a sua capa sobre a sua serva, né? Estender a capa é uma ideia de colocar debaixo do seu abrigo, debaixo do seu cuidado. Foi assim que Boaz interpretou aquilo que Ruth fez no capítulo 2, no versículo 12, quando ele diz: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então Ruth tinha procurado refúgio debaixo das asas de Deus. É como se Deus tivesse estendido as suas asas, né, como uma galinha estende as suas asas para cobrir os seus pintinhos.
Deus havia feito isso com Ruth, e agora Ruth peça que Boaz faça isso com ela e com Noemi, principalmente com Noemi, ok? Então perceba a fidelidade de Ruth. E Boaz é o primeiro a verificar, a reconhecer essa fidelidade, porque ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo 10. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, porque não foste após os jovens, quer pobres, quer ricos. Então o que ele diz é o seguinte, olha, você fez melhor agora do que antes, né? A benevolência é uma palavra que tem a ver com uma aliança, tem a ver com um ato de amor relacionado à aliança, um ato de fidelidade relacionado à aliança, e Ruth tinha feito a sua primeira benevolência, seu primeiro ato de fidelidade, de lealdade, de amor, ao deixar a sua família para vir com Noemi e cuidar dela durante 2 meses. E o último ato era maior ainda. Ruth provavelmente tinha condições de ter qualquer homem que ela quisesse. Não qualquer homem, mas ela tinha condição de ter homens ricos ou pobres, mas homens jovens. Ela vai até Boaz, provavelmente era um homem já de idade, de alguma idade, e ela procura Boaz não por qualquer outro motivo a não ser ter o cuidado com a sua sogra. Então ela poderia buscar por amor algum homem pobre, poderia buscar por vantagem financeira um homem mais rico do que Boaz, mas procurou Boaz. Por quê? Porque percebia a mão de Deus guiando as coisas para que o nome de Elimeleque, o nome do seu marido também, tivesse continuidade em Israel e Noemi fosse cuidada por Boaz. Então veja a fidelidade dela. A gente percebe então que a trama para que Deus cuide definitivamente dela estava ainda melhor. Estava seguindo por um caminho ainda melhor do que o esperado, porque Boaz aceita prontamente isso. Boaz ele diz o seguinte, olha, o único problema é que eu não sou o parente mais próximo, né? Provavelmente havia um irmão mais velho que Boaz que deveria ter a obrigação, né, a chance de cumprir essa obrigação primeiro. E o que a gente percebe até esse momento é que Boaz ele está cumprindo a sua função ali. Ele decide que no dia seguinte ele vai procurar resolver esse problema. E vai procurar essa pessoa o quanto antes para resolver essa situação, e caso ela não queira resgatar, ele vai resgatar. Perceba que Boaz, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma atitude aqui de romantismo, né? Boaz ele diz o seguinte, ó, se ele quiser resgatar, ok. Ninguém está apaixonado, fala isso. Assim como Ruth não estava apaixonada por Boaz. Não é uma história de amor nesse sentido, era uma história de amor ao compromisso da família. Há uma fidelidade da aliança que deveria existir na família, ao obedecer a Deus em primeiro lugar. E a gente percebe então que Deus está guiando as coisas para que Ruth e Noemi tenham uma situação melhor para a sua vida. O que acontece, meus irmãos, é que assim acontece na nossa vida. Quando nós estamos com uma porta fechada, a outra se abre. E muitas vezes é uma porta muito melhor. Ela se abre de maneira maravilhosa para que nós possamos ter aquilo que nós precisamos. E se houve, por exemplo, seca na época de Jacó e de seus filhos, Deus enviou José para protegê-los no Egito. E a situação deles foi melhor. Depois teve situação difícil, mas Deus os libertou do Egito. Se a gente percebe então que nossas portas estão fechadas, que a nossa situação é de aflição, de crise, nós não devemos nos desesperar, porque Deus pode abrir uma porta maior e inesperada para nós. Porque Deus faz milagres e Ele age guiando a nossa história para o nosso bem, assim como havia feito com Ruth e com Noemi. O que acontece então? Bom, Noemi fica deitada ali até de manhã e ela se levanta antes do nascer do dia, antes do nascer do sol, antes que eles pudessem conhecer um ao outro. O que era conhecer um ao outro, segundo o versículo 14? É ter uma relação sexual. Então eles não se conheceram um ao outro, não tiveram relação. Isso demonstra a virtude de Boaz e de Ruth. Ruth poderia tentar fazer com que Boaz tivesse maus lençóis e poderia tentar seduzi-lo e tentar engravidar dele, né, como às vezes aparece em novelas e filmes, mas ela não faz isso. E o mais interessante é que Ruth é de Moabe, e os moabitas nasceram como? De uma relação sexual errada, porque as filhas de Ló, ao verem que não havia homens por perto, embriagaram seu próprio pai e se deitaram com ele,
e assim tiveram seus filhos. Os filhos foram o começo da nação de Moabe, da onde vinha Ruth, mas Ruth não agiu assim. Ela tinha um homem que havia se embriagado, poderia ter feito a mesma coisa, mas não fez isso. Ela era uma mulher virtuosa. E assim, a fidelidade à virtude deve marcar também o nosso caráter. Devemos ser fiéis a Deus, obedecendo e servindo os seus mandamentos. Devemos ser fiéis às outras pessoas, amando-as com todo o nosso coração. Devemos ser fiéis no nosso casamento, não apenas não traindo, mas também agindo da melhor forma possível, servindo, amando, respeitando da melhor forma possível, mesmo que a outra pessoa não pareça estar cumprindo sua parte como deveria. Ser fiel no trabalho é trabalhar da melhor forma possível. Ser um patrão fiel aos seus funcionários é dar tudo aquilo que eles têm direito de fato e não querer explorá-los. Ser fiel nos negócios é não querer explorar seus clientes. Então nós devemos ser fiéis em tudo e virtuosos em tudo para servirmos a Deus da melhor forma possível. E Deus vai cuidar de nós. Então Deus certamente cuidará de nós se nós formos fiéis a Ele, porque Deus fiel, Ele traz um resgatador para o seu povo fiel. Então Noemi e Ruth eram fiéis, e o resgatador por enquanto é Boaz. Nós veremos que eles terão um outro resgatador e que nós também teremos o resgatador, como diz a continuidade da história. Bom, Boaz então vai procurar esse homem. Ele vai à porta da cidade. A porta da cidade era onde os negócios e as questões judiciais eram resolvidas. E ele vê então o seu parente chegando ali para resolver os seus problemas. Ele diz o seguinte: fulano, chega aqui e vamos ter uma conversa aqui sobre um problema. Ele vem e Boaz chama mais 10 anciãos, né? Os anciãos eram as pessoas de idade que eram respeitadas e que serviam como juízes, testemunhos dos negócios. E então Boaz propõe o seguinte: olha, capítulo 4, versículo 3. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou a terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes, que estão sentados aqui, e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. E aí o que o cara responde é: eu vou resgatar. Então, para ele, para esse parente, para esse fulano aí, era um ótimo negócio. Por quê? Porque até onde ele sabia, Noemi, ela não poderia ter mais filhos. Então ele adquiria aquela terra, ia ficar bem aos olhos de todos, porque as pessoas falariam: olha, ele é um homem bom, cuidou da sua cunhada, né, e comprou a terra de volta, né, mas ele achava que só teria que despender algum tipo de cuidado com Noemi, né, dando lugar para ela morar, cuidando dela com a alimentação, não seria muitos gastos. Ele plantaria nos campos de Noemi, venderia daquele produto que ele plantou ali, ficaria com boa parte do dinheiro para ele, e ainda quando Noemi morresse, tudo ficaria para os filhos desse fulano aí, e ele teria mais terras ainda. Então era um ótimo negócio para ele, só que tinha um detalhe, tinha Ruth. E no capítulo 4, versículo 5, Boaz continua a conversa então. No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás a mão de Ruth, moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre herança dele. Então não é só a terra, você tem que também casar com Ruth e ter um filho, e esse filho não vai ser seu, vai ser reconhecido como filho do falecido dela. Então disse o resgatador, versículo 6. Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha herança. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazer. Então o cara fala o seguinte: olha, eu não vou poder fazer, porque senão eu vou ter prejuízo para minha herança, não vou deixar muitas heranças para os meus filhos. Qual que era a situação aí? O cara não tinha apenas que cuidar de Noemi, tinha que cuidar de Ruth também. E ele teria que dar um filho para Ruth, um filho que lhe daria aquela terra que ele estava comprando de Noemi. E quando ele fizesse isso, ele poderia ter o risco de até esse herdeiro ter uma parte da terra dos seus próprios filhos. E ele teria que bancar ainda a vida desse filho. E se ela tivesse mais filhos, teria que bancar a vida desses outros filhos também. E aí a herança dele seria prejudicada. Então nós vemos que quando Boaz desejou resgatar a terra de Noemi e também dar um nome, dar um filho para o seu falecido esposo, né, o de Ruth, ele estava colocando em prejuízo a si mesmo. Ser fiel
não é ser fiel apenas quando as coisas estão bem. É muito fácil ser fiel quando tudo está bem. É muito fácil ser um ótimo esposo quando o relacionamento está bom. É muito fácil ser um ótimo dono de empresa quando os seus empregados estão trabalhando ali e você está tendo lucro. É muito fácil ser um bom empregado quando você está tendo um bom rendimento e as coisas estão bem no seu trabalho, mas é muito difícil você ser fiel quando as coisas não estão bem. Quando está numa situação de crise financeira, quando é uma situação de problemas conjugais, quando é uma situação de dificuldade. É muito fácil seguir a Deus, ser fiel a Ele, quando tudo vai bem, mas quando as coisas começam a dar problema, nós temos dificuldade. E Boaz não agiu assim, também nós também não devemos agir assim. Temos que nos lembrar que se nós temos o Espírito Santo, ele produz em nós a fidelidade para que nós possamos ser fiéis a Deus e também às outras pessoas, colocando os interesses do outro acima dos nossos e servindo a outras pessoas. Então, o que nós devemos fazer é isso. Bom, o que acontece então? Eles decidem fazer esse negócio e como é que o negócio era feito? O versículo 7 diz o seguinte, que naquele tempo, quando você ia confirmar o negócio, você tirava o seu calçado e mostrava para outra pessoa. Então, é mais ou menos o seguinte, eu tiro o meu calçado aqui, né, minha sandália de hoje em dia, e dou para outra pessoa, e ela pega aquela sandália e fica demonstrado que o negócio está feito. Só que com isso, o parente de... aquele fulano, né, que era parente, que deu a sua sandália, ele estava descalço de um dos pés. E lembra do que diz Deuteronômio 25? Que a família daquele que não quer resgatar o seu irmão e dar um nome para ele, esse será conhecido como a causa do descalçado. Então aquele homem estava mostrando que ele estava debaixo de vergonha, de humilhação, porque ele não quis colocar os interesses do próximo em primeiro lugar. Ele não quis ser fiel. Ele não quis arriscar a si mesmo e a sua herança, né, que deixaria para os seus filhos, para ser fiel ao falecido Elimeleque e a sua esposa e a sua nora, Noemi e Ruth. Então o que acontece é que Boaz faz esse negócio e diz o seguinte, versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e Malom, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto, pois, sois hoje testemunhas. Então, ele faz isso por quê? Porque ele quer que o nome de Elimeleque e de Malom não sejam esquecidos em Israel. E qual é a reação do povo? Versículo 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a sua mulher, que entre na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, seja alguém que haja com valor em Efrata e faze-te o nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a de Perez, que Tamar teve de Judá, que pela prole que o Senhor te der desta jovem. Então eles abençoam a ele e diz o seguinte, que você tenha muitos filhos. Como Raquel e Lia deram para Jacó, Raquel e Lia, junto com as suas servas, deram 12 filhos para Jacó. E que o nome dele seja famoso, né? Deus decidiu abençoar o próprio Abraão, dizendo, eu vou engrandecer o seu nome, vou fazer você uma pessoa famosa, vou te abençoar. E assim seria com Boaz também. Aquele que serve a Deus, aquele que é fiel, é abençoado por Deus, como Boaz seria. E eles desejam que a casa deles seja como de Perez, que Tamar teve de Judá. Né? Judá teve filhos, o filho mais velho casou com Tamar, mas morreu sem dar filhos. Os outros também casaram com Tamar e foram ali tentar dar filhos para Tamar, mas não quiseram dar filhos não quiseram dar filhos e então eles morreram. E Judá não quis dar o seu último filho. Tamar então engana Judá e dorme com ele. E Judá então tem um filho, seja esse filho é Perez, daí que vem toda a tribo de Judá, a tribo de Noemi, a tribo de Elimeleque, de Boaz. Ok? Então com isso, aquela tribo tinha existido por causa desse compromisso de parentes que deveria acontecer ali. E Boaz cumprir esse compromisso ali. Então o que nós vemos é que Boaz vai ser alguém abençoado. E vai ser abençoado como? O que nós sabemos é que esse filho, segundo o que vem depois, ele será, versículo 15, um restaurador e consolador de Noemi, mas também será um restaurador e consolador de todos nós. Por quê?
porque esse filho vai ser o avô de Davi. Através desse filho surgirá o rei Davi, e através do rei Davi virá a linhagem da onde virá Cristo. Então Jesus, claro, né, nasceu com um milagre da parte de Deus. José foi seu pai adotivo, mas ele, assim como acontecia com esse filho de Ruth, ele era alguém que vem para resgatar toda a sua família. Alguém que vem para restaurar a nossa vida. E Jesus é o nosso resgatador, é o nosso restaurador. Assim Jesus diz em Marcos, capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E também da mesma forma, Gálatas capítulo 4, versículo 5 diz que Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então nós somos resgatados por Jesus do nosso pecado e também da lei, para que nós não sejamos condenados e fomos feitos filhos de Deus com Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo para que nós clamemos a Deus como nosso Pai. Se nós podemos clamar hoje a Deus e termos a resposta às nossas orações, seja para que Deus abençoe nossos negócios ou para que Deus cure essa doença, para que Deus nos ajude, é porque nós temos um resgatador que é Jesus Cristo. Ele nos resgatou e nos salvou para que nós estejamos com Ele para sempre. Que você possa crer então em Cristo e receber esse resgate e que você possa ser fiel, porque o Deus fiel deu um resgatador para nós. Então, que nós possamos viver sempre em fidelidade a Jesus Cristo e fidelidade ao nosso próximo, desfrutando daquilo que Jesus nos dá, porque Ele sofreu na cruz para resgatar a nossa vida, para nos comprar da morte, do pecado, do diabo, da condenação da lei, para sermos de Deus e vivemos sempre no seu reino, cuidados e protegidos ali. Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana. Vamos orar. Senhor amado, nós agradecemos porque Jesus morreu na cruz para servir de resgate a nós. Ele morreu e ressuscitou para que nós tenhamos uma nova vida e sirvamos a Ti. Que o Senhor seja sempre louvado e agradecido. É em nome de Jesus que nós pedimos por isso e pedimos também que o Senhor abençoe os nossos negócios, traga-nos saúde e seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.